Aqui é o professor Rodolfo e diz aí o problema. Utilizando o método dos deslocamentos, calcular as reações de apoio e traçar o diagrama de forças internas para a estrutura abaixo. Dados a eixos de deflexão aí, 2 vezes 10 elevado a 4 kN metro quadrado. Todos os elementos são iguais, no caso, né? Então, deixa eu começar aqui dando nome aos pontos. Vou chamar esse ponto aqui de ponto A, esse aqui vai ser o B, ponto C, ponto D e ponto E. Então, o primeiro passo é definir aí quem é o nosso sistema principal. Então, o sistema principal. Analisando aqui os nós, eu tenho aqui o nó A, B, D e E. Não vou analisar o C porque eu vou considerar como sendo um nó interno. Eu verifico a contribuição ali da carga de 10 kN com a tabela de engastamento perfeito daqui a pouco. Cada um dos nós aí, a princípio, né, teria 4 deslocabilidades, 2 translações e uma rotação, né? Em relação ali ao ponto E, no ponto E, como eu tenho um engaste, eu tenho que todos os deslocamentos já estão impedidos, né, por conta do engaste. No ponto A, como eu tenho um apoio de segundo gênero, eu tenho que o deslocamento horizontal e o deslocamento vertical vai estar impedido. Sobraram aí ainda 7, né? A gente está aqui desprezando a contribuição do normal em todos os nossos exemplos. Então, se o ponto E não desloca na vertical e a barra DE não muda de tamanho, eu posso dizer aqui que o ponto D também não vai deslocar na vertical. E pelo mesmo motivo, o ponto B também não desloca na vertical. Sobram ainda as rotações em A, B e D e os deslocamentos horizontais aqui no ponto B e no ponto D. Eu posso resolver o deslocamento horizontal, né? Se eu colocar um apoio do primeiro gênero aqui no ponto B, por exemplo, eu consigo travar, né, o deslocamento horizontal no ponto B. E aí, mais uma vez, considerando que a gente está desprezando a contribuição do normal, que seja aqui a barra B e CD não muda de tamanho. Se o B não desloca, o C não desloca, o D também não desloca na horizontal. Então sobram ainda as rotações no ponto A, no ponto B e no ponto D. A rotação no ponto A, eu não vou travar, porque eu já sei que o momento aqui é igual a zero, mesma coisa dos casos anteriores que a gente já resolveu, né? No ponto B eu tenho uma rótula, então também a rotação não é importante para a gente, inclusive teria duas, né? Já que tem duas barras que estão chegando aí e são independentes. Mas a rotação no ponto D é importante, né? Porque vai ter um momento ali. Então eu vou colocar também uma chapa aqui. Então, nosso sistema principal é acrescentar um apoio no ponto B. Poderia ter sido no ponto D também, né? Mas já desenhei ele no ponto B. Esse apoio daqui vai corresponder lá ao deslocamento que eu vou chamar de Δ1. E essa chapa aqui eu vou considerar que eu estou travando a rotação que eu vou chamar de Δ2. Nesse caso aí, né? Eu posso dizer agora que a barra AB está funcionando aqui como uma barra que está biapoiada. Só analisar aqui as condições de contorno, né? Rotação livre. A barra BC vai ficar funcionando aqui com uma barra apoiada engastada. Já que eu coloquei a chapa ali no ponto D, a rotação em D foi travada, né? E a barra DE fica funcionando agora como uma barra bi engastada, já que todas as rotações estão travadas, né? Então, definir o sistema principal, o que eu vou fazer agora é aplicar o carregamento real, né, no sistema principal. Carregamento real no SP. Então, daqui eu tenho, mais uma vez, a barra biapoiada, a barra apoiada engastada e a barra engastada, né? O que eu preciso calcular aqui, né? Ah, sim, né? Estou aplicando o carregamento real, então aqui eu tenho a carga de 10 kN e aqui eu tenho lá a carga distribuída, né? Preciso calcular os momentos nos engastes, sobretudo, né, no ponto D, por conta ali do Δ2. Então aqui eu vou ter um momento que eu vou chamar de MD1, aqui eu tenho um momento que eu vou chamar de MD2, e aí eu vou aproveitar também e vou calcular no ponto E, né, momento em E.
Não preciso fazer isso no ponto B nem no ponto O, porque o momento é zero, né? Perda de tempo. Fazer isso daí. Associando aqui ao carregamento real, eu vou dizer que isso aqui é o MD1 zero, isso aqui é o ME zero, isso aqui é o MD2 zero. Como eu travei também, né? Na horizontal, os pontos B, C e D, do mesmo jeito que eu travei a rotação, eu preciso calcular os momentos, né? No ponto D. Como eu travei aqui o deslocamento horizontal, eu preciso calcular quais seriam as forças que provocariam esse deslocamento, né? No caso, essa força aqui que eu vou chamar de HB1, essa outra aqui que eu vou chamar de HB2, essa daqui que eu vou chamar de HD1 e essa aqui que eu vou chamar de HD2. Mesma coisa do momento, fazendo referência aí ao carregamento real como carregamento zero, HB1 zero, HB2 zero, HD1 zero e HD2 zero. Para calcular os momentos, eu posso utilizar aí a tabela de momento de engastamento perfeito. No caso, ali na barra BD, eu tenho uma barra que está apoiada e engastada, que é essa minha primeira coluna aqui, e está sujeita a uma carga concentrada, pode ser aqui o caso tipo 3 ou tipo 4. Como as distâncias são diferentes, né, 3 e 2, então eu vou utilizar aqui a equação indicada no tipo 3, que diz aqui que o momento lá no engaste vai ser igual a menos P, A vezes B, dividido por 2, L ao quadrado, L mais A, sendo A a distância que eu tenho aqui na esquerda, né? Então daqui eu tenho MD1, 0 vai ser igual a menos P AB, dividido aí por 2, L ao quadrado, L mais A, isso aqui vai ficar igual a menos 10 vezes 3 vezes 2, dividido por 2 vezes 5 ao quadrado, 5 mais 3. Calculando aí, eu tenho que o MD1 zero vai ser igual a menos 9,6 kN. Beleza, né? MD2 e ME, né? Eu tenho a barra aqui que está agora bem engastada. Seria o caso de deixar a minha tabela nessa posição aqui, né? Carga distribuída com barra bem engastada. Eu tenho que o momento em cima vai ser QL ao quadrado dividido por 12 e embaixo menos QL ao quadrado dividido por 12. Então, MD2 vai ser igual a QL ao quadrado dividido por 12. Carga é 5, o L é 3. Então, 5, 3 ao quadrado dividido por 12. Isso aqui é igual a 3,75. Então, MD2 zero, 3,75 kN. O M é 0, é menos que L ao quadrado dividido por 12, que fica igual, então, a menos 3,75 kN. Acabei os momentos, vou para as forças horizontais agora, né? Como eu não tenho nada aplicado nessa barra daqui, eu posso escrever que o HB1 zero vai ser igual a 0. Em relação a essa barra horizontal, desprezando os efeitos de segunda ordem, já posso dizer que ambas as forças vai ser igual a 0, né? Em todo caso aqui eu vou escrever que o HB2 zero mais o HD1 zero, isso aqui vai ser igual a 0, certo? Somatório de força horizontal na barra é igual a 0. Tá válido aqui. Em relação ali ao HD2, seria bom que eu tivesse na minha tabela o valor das forças verticais também, né? Não tem lá, só tem os momentos. Mas como eu já tenho os momentos calculados nessa barra aqui, eu posso fazer aí o somatório de momentos em relação ao ponto E igual a 0. Olhando só para essa barra, eu consigo encontrar quem seria o HD2. Então aqui usando a regra da mão esquerda, eu tenho menos ME0, menos MD2 zero, menos 5 vezes 3 vezes 1,5, mais HD2 zero, isso aqui é igual a 0, de onde eu encontro aí que o HD2 zero vai ser igual a 7,5 kN. Deixa eu só fazer um destaque aqui, né? A rotação eu coloquei no sentido anti-horário, que geralmente a gente faz, e os momentos também estão no mesmo sentido da rotação, né? Também no sentido anti-horário todos. Facilita o uso da tabela. A mesma regra eu tenho que aplicar também quando eu tenho algum deslocamento horizontal ou vertical para calcular. Veja que eu coloquei aqui o ΔI para a direita, e todas as forças que eu representei aqui, todas elas estão para a direita, né? Bem comum aí nas provas, né? Eventualmente,
Alguns alunos colocam alguma força para a direita, outra para a esquerda, ou no passo seguinte coloca, se aqui está tudo para a direita, no passo seguinte coloca tudo para a esquerda. E aí a receita para dar errado, né? Então atenção nisso daí. Os momentos na mesma direção da rotação, as forças na mesma direção do deslocamento, tá? Como regra. Poderia colocar a rotação no sentido horário? Poderia, só que ia prejudicar o uso da tabela, né? Poderia colocar a força ao contrário? Poderia também. Não vou dizer que ia prejudicar o uso da tabela, porque eu não vou utilizar mesmo, né? Pelo menos para esse caso aqui. Tá, defini as minhas forças e meus momentos. Eu tenho aqui que o meu beta 0 vai ser igual. O 1 aqui refere-se à primeira alteração, né? A primeira alteração foi colocar esse apoio aqui, que é o que eu estou chamando lá de delta 1. Em relação a esse deslocamento horizontal, está associado às forças horizontais. Então, meu beta 0 vai ser HB10 mais HB20 mais HD10 mais HD20. HB10 foi 0, B2 mais D1 também foi 0, e o D2 foi igual a 7,5, então beta 0 é igual a 7,5 kN. Beta 20. O 2 aqui refere à segunda alteração, que foi a rotação lá no ponto D. Associada à rotação no ponto D, eu tenho os momentos no ponto D. Então, teria aqui MD10 mais MD20. MD10 foi menos 9,6. MD20 foi 3,75. Então, somando os dois valores aí, eu tenho que o beta 20 vai ser igual a menos 5,85 kN. Beleza, né? Apliquei o carregamento real no SP. Próximo passo, delta 1 igual a 1 no SP. Opa. Ixi. Delta 1 igual a 1 no SP. Pronto, agora sim. Mais uma vez eu tenho aqui uma barra que está biapoiada. Uma barra que está apoiada e engastada. E uma barra que está bi-engastada, né? Delta 1 é o deslocamento horizontal nessa linha de cima, né? Então eu vou forçar que esse ponto aqui desloque 1 metro aí para a direita. Então aqui eu tenho 1 metro. Essa barra vai fazer isso, né? Esse ponto aqui também vem para cá 1 metro. Esse aqui também vem para cá 1 metro. Então essa barra só vai ter um deslocamento de corpo rígido, né? Nesse caso aqui. Faz isso. E essa de cá também. Esse ponto sai daqui e vem para cá. Também em 1 metro. E essa barra deve ficar com uma configuração parecida com isso daqui. Mesmo caso que eu fiz lá para o carregamento real, né? Vou calcular o momento que está agindo aqui, que no caso seria o meu MD1. Também vou calcular o momento que está agindo aqui, que seria o meu MD2. E o momento que está agindo aqui, que seria o meu ME. Associando o delta1 como carregamento 1, aqui eu teria MD11, MD21 e o M é 1. As mesmas forças que eu calculei lá para o carregamento real, também vou calcular aqui. Então aqui eu teria o HB1, né? Vou colocando o índice 1. Aqui eu tenho o HB21, HD11 e aqui eu tenho o HD21. Mais uma vez aí começando pelos momentos, veja que essa barra daqui só foi um deslocamento de corpo rígido, né? Ela estava aqui, veio para cá, não tem flexão nenhuma na barra, então posso escrever aqui que o MD11 vai ser igual a 0, não tem momento agindo na barra. Nessa outra aqui, notadamente ela está fletida, né? Poderia também utilizar essa tabela aqui, né? Usando essa condição aqui do caso 8, o deslocamento que eu estou provocando. Só que aí eu prefiro essa outra tabela aqui. Acho que fica mais... A outra é fácil também, né? Só que essa daqui é mais fácil ainda para utilizar, porque os desenhos estão prontos aqui, é só a gente comparar os desenhos. Aqui eu tenho uma barra bem engastada, sendo que um dos lados aqui eu estou provocando um deslocamento unitário, né? Comparando aqui os desenhos, exatamente o formato que está aqui, o tipo 6, né?
Quando eu tenho aqui engaste embaixo, engaste em cima, e lá em cima eu tenho um deslocamento delta. No nosso caso aqui o delta é igual a 1. E aí nesse caso eu vejo que tanto o momento que está agindo em cima como que está agindo embaixo, né? Eles são iguais aqui a 6i dividido por L ao quadrado vezes o delta. Como o nosso delta é unitário, 6i dividido por L ao quadrado. Então daí eu tenho aqui que o m d21 vai ser igual a 6i dividido por L ao quadrado. Vou deixar em função do i mesmo, tá? Embora eu tenha dado o valor lá. 6i dividido por 3 ao quadrado. Isso aí é 6 sobre 9, né? No final das contas, que vai ficar igual a 2 terços de i. O m é 1. A gente viu lá que é a mesma coisa. Então também aqui 2 terços de i. Em relação às horizontais, HB1 nesse caso aqui, né? Na sala de aula seria mais fácil para explicar. Mas veja só, viu? Vou tentar fazer aqui. Eu tenho aqui embaixo, né, uma barra que está rotulada e aqui em cima também está rotulada. Se eu tivesse alguns lados aqui que tivessem engastado, não dizer que eu estou engastando aqui embaixo, né? Eu teria que aplicar uma força significativa aqui para conseguir provocar um deslocamento nessa minha barra, né? Para conseguir provocar a flexão. Mas, se eu tiver aqui embaixo rotulado, como é o caso nosso, né? E aqui em cima rotulado, como está lá, né? Rótula, rótula, apoio, apoio, né? A força que eu tenho que aplicar aqui para conseguir mover é nada, né? Eu não tenho rigidez nenhuma para conseguir provocar esse deslocamento, né? Então daqui eu teria que o HB11, isso daqui vai ser igual a zero. Se eu for olhar lá na tabela que tem os coeficientes de rigidez, veja que eu nem tenho o caso biapoiado, né? Porque de fato não faz sentido, né? Não tem rigidez nenhuma. Então HB11 igual a zero. Da viga ali eu posso escrever também que o HB21 mais o HD11 vai ser igual a zero, tirando do somatório de forças verticais, né? E para calcular o HD2, poderia fazer o somatório de momentos como eu fiz lá no carregamento real, mas nesse caso aqui, a tabela já me fornece também, né? Qual é o valor da força. Que no caso aqui seria 12i dividido por L ao cubo. Então HD21, 12i dividido por L ao cubo, que seria aí 12i dividido por 3 ao cubo, fica aí 12 sobre 27, né? Que eu posso resumir aqui como 4 nonos de i. Beleza, tenho todas as forças, todos os momentos calculados. Posso calcular aqui os meus coeficientes de rigidez, né? Do conjunto. K11, o primeiro número, né? Faz referência aí à alteração, que foi no caso colocar um deslocamento, e o segundo número faz referência ao carregamento, que é o que a gente está aplicando agora, que é o delta1, né? Então K1 seria na direção das forças, então isso aqui vai ser HB11 mais HB21 mais HD11 mais o HD21. Todo mundo foi zero com exceção do HD21, né? Então o K1 fica igual aí a 4 nonos de i. E o K21, segundo número, mais uma vez, né? Refere-se ao carregamento. O primeiro número refere-se à alteração. A alteração 2 foi a rotação, né? No ponto D. Então, associado à rotação estão os momentos. Então, K21 seria o MD11 mais o MD21. MD1 foi 0, MD21 foi 2 terços, então 2 terços de I. Beleza, esse foi o passo 3. Vamos agora para o passo 4, que seria o ΔH2 igual a 1 no SP, né? Mesma coisa de novo, vou representar aqui as barras isoladas, né? Tenho aí uma barra biapoiada, tem uma barra que está apoiada e engastada, e tem uma barra que está bi-engastada, né? ΔH2 é a rotação em D. Então vou forçar agora que essa rotação tenha o valor unitário, né? Seria dizer que esse ponto aqui vai fazer isso,
sai aqui um radiano, então essa viga deve ter uma deformação parecida com essa. Um radiano aqui, né? Mesma coisa, esse nó também está girando, né? Que é o mesmo nó D. Eu vou ter aqui uma deformação parecida com essa, aqui também de um radiano. E do mesmo jeito aí que os casos anteriores, vou calcular os momentos que estão agindo aqui. No caso aqui seria o MD1, aqui o MD2 e aqui o ME. Associando o carregamento 2. O delta 2 igual a 1 como sendo o carregamento 2. Aqui eu tenho MD12, MD22, ME2. Também tem que calcular as forças aqui, né? Então aqui eu vou ter o HB12. Aqui eu tenho o HB22, HD12 e HD22. Começando mais uma vez aí pelos momentos, MD12, eu tenho aqui uma viga que está apoiada, engastada, e eu estou provocando uma rotação no engaste, né? Apoio em engaste, rotação no engaste. É exatamente aqui o tipo 3, né? Que me diz aqui que o momento vai ser igual a 3i dividido por L vezes o θ. O θ é a rotação, mas a gente está aplicando com valor unitário, né? Então o momento vai ficar igual a 3i dividido por L. Então MD12, 3i dividido por L. O comprimento dessa barra aqui é 5 metros, né? Então daí eu tenho 3/5 de i. Só isso. MD22, eu tenho agora uma viga que está bem engastada, né? E eu tenho uma rotação em cima. Eu posso girar a folha aqui e fica exatamente aqui o tipo 2, né? Engaste, engaste, rotação em cima. Momento lá em cima, 4i dividido por L. Momento embaixo, 2i dividido por L. Então, MD2, 4i dividido por L. O L dessa barra é 3 metros, né? Então, 4i dividido por 3. M é 2, vai ser igual a 2i dividido por L, que fica igual, então, 2i dividido por 3, né? 2/3 de i. Pronto, tem os momentos. As forças. HB12, aliás, eu não deu destaque aqui, mas veja que a única alteração que eu estou provocando aqui é a rotação no ponto D, né? Eu não mudei, por exemplo, a rotação no ponto E, eu não movi nenhum ponto para a direita nem para a esquerda, né? A única coisa que eu mudei aqui foi a rotação no ponto D, que é o delta 2 igual a 1. Caso essa barra de cá, não aconteceu nada com ela, né? Ela não girou, ela não moveu, não teve nada. Permanece do jeito que já estava. E aí, se eu não tenho nada acontecendo com a barra, o HB12 fica igual a 0, né? Em relação aqui à barra horizontal, posso novamente escrever aqui que o HB22 mais o HD12 é igual a 0. E o HD22, posso pegar essa tabela aqui, né? Eu disse que era o tipo 2 que eu estava adotando, né? Engaste, engaste. Os momentos a gente já utilizou. E a força que aparece aqui em cima, que no caso faz referência aqui ao HD2, seria igual a 6i dividido por L ao quadrado, né? Então, o HD22, 6i dividido por L ao quadrado, 6i dividido por 3 ao quadrado, 6 dividido por 9. Posso resumir isso daqui como 2/3 de i. Ok, tenho todos os momentos, todas as forças, posso calcular aqui os coeficientes de rigidez, né? No caso agora o K21. O 2 aqui seria referente aí à segunda alteração, né? Aliás, K21 não, né? K21 foi calculado aqui. K12, perdão aí. O primeiro número refere-se à alteração que a gente provocou, que no caso foi colocar o apoio lá no ponto B no começo, e o 2 refere-se ao carregamento, né? Beleza. No caso aqui fica HB12 mais HB22 mais HD12 mais HD22.
tudo zero, com exceção do HD22, né? Então isso daqui fica igual a 2/3 de EI. E o K22 seria o primeiro número refere-se à segunda alteração, né? No caso foi a colocar uma chapa no ponto D, que está associado ali aos momentos, e o 2 aqui, o segundo número, refere-se ao carregamento, que no caso ali é o delta2, né? Então K22 vai ser igual aqui o MD 12 mais o MD 22. MD 12 mais MD 22, 3/5 mais 4/3. Isso aí é igual a 29/15 EI. Pronto, daí já tenho aqui os valores dos betas, né? Beta 1, 0, beta 2, 0. Tenho valores aqui dos Ks, né? K1, K12, K21, K22. Posso agora resolver lá a minha equação de compatibilidade e fazer a correção dos esforços, né? Que é o que eu vou chamar aqui de passo 5, né? Então, 5. Equação de compatibilidade e correção dos esforços. Equação de compatibilidade eu tenho que vai ser igual a beta 1, 0 mais K1 delta 1 mais K12 delta 2 igual a 0. Beta 2, 0 mais K21 delta 1 mais K22 delta 2 igual a 0. O beta 1, 0 foi igual a 7,5. O beta 2, 0 foi igual a menos 5,85. O K1 foi igual a 4 nonos de EI. O K12 foi igual a 2/3 de EI. K12 que é igual ao K21, né? Então aqui também tenho 2/3 de EI. E o K22, 3/5 de EI. Resolvendo esse sistema aí, eu encontrei que o delta1 vai ser igual a menos 44,357 dividido pelo EI. E que o delta2 vai ser igual a 18,321 dividido aí pelo EI, né? Eu vou utilizar do jeito que está aí, né? Só a termo de curiosidade. O valor do EI foi dito que era 2 vezes 10 elevado a 4, né? Então eu tenho que o delta1 vai ser igual a menos 44,357 dividido pelo 20.000. Então o delta1 é igual a menos 2, 22 vezes 10 a menos 3 metros. E o delta2, 18,321 dividido por 20.000, 9,16 vezes 10 elevado a menos 4 radianos, né? Já que, só voltando lá no começo, o delta1 era o deslocamento desse eixo aqui, né? Faz sentido ter dado negativo, né? Essa força aqui está empurrando para lá, né? Então, seria 2,22 milímetros, está deslocando ali para a esquerda. Já o ponto D está rotacionando aqui 9,16 vezes 10 a menos 4 radianos, né? Tá, calculei o delta1 e o delta2, posso fazer a correção dos meus esforços, né? Correção aí de um efeito qualquer que eu queira fazer, vai ser lá o E0 mais o somatório de E e ΔI. No nosso caso a gente tem dois deltas, então vai ser o E0 mais o E1 ΔI mais aí o E2 ΔI. No nosso caso aqui, por exemplo, né, eu tenho que o MD1 vai ser igual a MD10 mais MD11 ΔI mais o MD12 ΔI. Então MD1 vai ser igual a MD10 foi igual a menos 9,6. MD11 foi igual a 0, então mais 0 ΔI
MD21 foi igual a 3/5 de AI. E o ΔH2 a gente acabou de encontrar aqui, que foi igual a 18,321 dividido pelo AI. Elimina AI com AI, né? Então daí o MD1 fica igual a 1,39 kN. O MD2 vai ser igual ao MD20 mais o MD21 ΔH1 mais o MD22 ΔH2. Então MD2 vai ser igual. MD20 foi 3,75. MD21 foi igual a 2/3 de AI. O ΔH1 menos 44,357. O MD2 4/3 de AI. Vezes lá o ΔH2, né? 18,321 dividido pelo AI. Que implica aí que o MD2 vai ser igual a menos 1,39 kN. O ME vai ser igual ao ME0 mais o ME1 ΔH1 mais o ME2 ΔH2. Daí o ME0 foi menos 3,75. O ME1 foi 2/3 de AI. Vezes o ΔH1, né? O ME2 também foi 2/3 de AI. Vezes lá o ΔH2. O que resulta aqui para o ME o valor de menos 21,11 kN. Os momentos já são mais do que suficientes para o nosso caso, né? Porque se a gente for analisar direitinho aqui, o nosso pórtico ele é uma vez hiperestático só, né? E no ponto A a gente tem 2 reações, no ponto A a gente tem 3, então 5 reações. Tira aí as 3 equações de equilíbrio, mais a equação da rótula ali. Nosso pórtico é só uma vez hiperestático, então se a gente conseguisse encontrar aí mais um valor, já seria suficiente, né? Para conseguir resolver. Tipo, só o valor do MD ali já seria suficiente, né? O ME aí já tá vindo de graça, né? Ou o MD ele tá vindo de graça. Pode pensar dessa maneira. Mas em todo caso, eu vou calcular aqui também os valores das forças, tá? Aproveita e faz várias checagens aí. O HB, como é a força que está atuando lá na extremidade da barra vertical, da esquerda, deve fornecer para a gente o esforço cortante, né? Então, HB1 vai ser igual a HB10 mais o HB11 ΔH1 mais o HB12 ΔH2. O que acontece é que todos os HBs eles foram iguais a zero, né? Só voltar no vídeo aí para ver. Então, esse aqui vai ser igual a zero. O HD2 vai ser igual a HD20 mais HD21 ΔH1 mais HD22 ΔH2. Então, HD2 vai ser igual. HD20 foi igual a 7,5. HD21 foi igual a 4/9 de AI, multiplicado aí pelo ΔH1, que foi menos 44,357 dividido pelo AI, mais o HD22, que foi igual a 2/3 de AI, vezes o ΔH2, 18,321 dividido pelo AI. Calculando isso daqui, eu tenho que o HD2, ele também vai ser igual a zero. É regra, né? Que dê zero, não, né? Caso particular nosso aqui, né? Esse aqui, inclusive, deu uma volta do caramba, né? Para dar igual a zero. Em todo caso, esse daqui deve fornecer pra gente o cortante na barra da esquerda na parte de cima. E esse aqui deve fornecer pra gente o cortante na barra da direita também na parte de cima, né? A gente confere quando estiver traçando os diagramas. Só fazer um destaque aqui no que a gente encontrou. O MD1, 1,39. MD2, menos 1,39. O ME, menos 21,11, né? Tranquilo até aí?
Espero que sim, né? Geralmente eu uso mais uma folha, que eu já tenho uma figura impressa e outra para traçar os diagramas, mas dessa vez eu esqueci. Então eu vou fazer o desenho do pórtico aqui com as informações que a gente já tem. Vou adiantar um pouco o vídeo e eu volto já, tá? Tá, beleza, voltando aqui. Eu encontrei que o ME foi menos 21,11, só que esse aqui está no sentido anti-horário, né? O que significa dizer que seria 21,11 positivo no sentido horário. Então esse aqui já vai ser para a gente uma reação, né? Então nossa primeira reação, ME é igual a 21,11 kNm. Resta para a gente ainda calcular o valor do VE, o valor do HE, o valor aqui do VA e o valor do HA, né? Aliás, aqui é o ponto A, ponto B, C, D, e esse aqui obviamente é o ponto E. A gente aqui também encontrou que o ponto D, né, o MD1 foi 1,39. O E já é reação, né? O D1 seria o esforço interno, né? Que geralmente a gente não vê, né? Então, vou representar ele aqui tracejado, tá? Como ele deu positivo, isso significa dizer que é no sentido anti-horário mesmo, né? Aqui eu tenho 1,39 kNm. Não vou colocar no dado para não ficar muito cheio, mas fica subentendido que é momento, né? MD2 deu menos 1,39, também aqui no sentido anti-horário, que significa dizer que seria um 39 positivo no sentido horário, né? Então, ele faria isso aqui. Um anula o outro, né? Faz todo sentido aí. Tá. Tenho aqui uma reação, falta encontrar 4, né? Posso calcular aqui o momento em B igual a zero. Olhando aqui por baixo, eu teria momento em B igual a zero menos 4HA igual a zero, que implica aqui que o HA é igual a zero. Nossa segunda reação. Posso utilizar agora o somatório de forças horizontais igual a zero. Daí eu tenho mais HA mais HE menos 5 vezes 3 igual a zero, que implica que o HE é igual aí a 15 kN, que é a nossa terceira reação. Faltam ainda as verticais, né? Posso pegar momento em B novamente, só que agora olhando para o lado da direita. E em momento em B seria igual a 5 vezes VE menos ME mais 3 vezes HE menos a carga distribuída 5 vezes 3 vezes 1,5 e a carga concentrada no ponto C menos 10 vezes 3, tudo isso daqui igual a zero. Só sobra aqui, já que eu já conheço, né, quem é o ME e quem é o HE, só sobra o VE de incógnita. Então VE é igual a 5,72 kN. E o VA eu posso tirar pelo somatório de forças verticais igual a zero, né? Então, somatório de forças verticais igual a zero. Tenho aqui VA mais VE menos 10 igual a zero, onde eu tenho que o VA vai ser igual a 4,28 kN. Então, estão aqui todas as reações calculadas e veja que eu nem usei o 1,39, né? Sobrou para mim aí. Quando eu for traçar o diagrama, daqui a pouquinho, eu aproveito e confiro se seria esse valor mesmo, né? Funciona como cheque para a gente. Então, tem as reações, posso traçar os diagramas, né? Começando aqui pelo diagrama de esforço normal, eu vou colocar os valores em kN. Eu teria aqui na barra B, o VA está comprimindo a barra, né? Então teria aqui compressão com o valor do VA, então compressão de menos 4,28. A barra BCD, se eu analisar pela esquerda, ela teria sido comprimida pelo HA, né? Só que o HA foi zero, então essa barra aqui, o diagrama é nulo. E a barra DE está sendo comprimida aqui com reação VE, então compressão de 5,72, né? Tá aí o diagrama de normal.
Vamos para o cortante. Diagrama de força cortante. Essa barra de cá estaria sendo... Quem daria o cortante seria o H, mas o H foi 0, então implica que essa barra toda aqui, o cortante é nulo, né? Indo para essa barra aqui, olhando para a esquerda, VA da cortante, então vou sair aqui com o valor de 4,28, que é o valor do VA, quilômetros, né, obviamente. Sigo constante com 4,28, até encontrar lá o 10 kN, onde eu vou ter 4,28 menos 10, né? Daí eu vou para menos 5,72. Constante, né? Nessa outra barra aqui, saindo do ponto D, se eu olhar para a esquerda, não tem ninguém que dá cortante, né? Então, nessa barra de cá, o cortante sairia de 0. E aí aparece para mim a carga distribuída. No caso, eu variaria aqui de 0 até menos 5 vezes 3, né? Vou de 0 para menos 15. É onde eu vejo lá o HE, que foi 15 também, né? Daí 0. Então tá aqui também o diagrama de esforços cortantes, né? Aí finalmente o diagrama de momento fletor. Sim, antes da gente ir pro fletor, veja que quando a gente resolveu, né, a questão, essa barra da esquerda ela ficou funcionando como uma barra biapoiada e o HB1 sempre estava aqui em cima, né? Nesse caso aqui, analisando essa peça isolada, o HB1 seria quem daria o cortante aqui. Aí veja que a gente encontrou o HB1 igual a 0 e o cortante também foi igual a 0 nesse ponto, né? Então eu diria que a gente tem aqui uma primeira validação dos nossos cálculos, né? Não precisa nem jogar no FTU para conferir a resposta. Também durante o cálculo a gente teve lá a barra bem gastada. E aqui em cima, em todos os casos, a gente tinha lá a força HD2, né? Também se a gente estivesse analisando essa barra isolada, o HD2 seria quem provocaria o cortante aqui em cima. Então, o cortante aqui em cima, eu devo esperar que o valor seja igual a 0. Veja que foi exatamente o que a gente encontrou, né? O cortante aqui foi igual a 0. Então, nosso cálculo já está aqui 2 vezes verificado, né? Fosse uma prova valendo 10, eu já tinha 20 pontos, né? Pronto, vamos para o diagrama de momento, né? Diagrama de momento fletor, quilonewton-metro. Eu tenho aqui que o momento em A vai ser igual a 0, que é uma extremidade rotulada. O momento em B também vai ser igual a 0, que é uma rótula, né? Não tem uma carga distribuída na barra, então significa dizer que essa barra toda aqui, o diagrama é nulo, né? No ponto C, se eu calcular pela esquerda, o momento em C vai ser igual a VA vezes 3. Então aqui eu teria 4,28 vezes 3, daí igual 12,28 vezes 3, 84, né? 12,84. Eu vou usar o momento em D agora. Daqui a pouco eu confiro se seria isso mesmo. Mas pela configuração que eu tenho aqui, né? Indica que esses momentos estão tracionando as barras pelo lado de dentro. Que seria no caso para essa barra aqui, por exemplo, a parte de baixo. Então eu devo ter um momento aqui igual a 1,39. Como eu não tenho carga distribuída nessa barra, seria só ligar esse ponto com isso, né? O mesmo 1,39 também está aqui, né? E lá no ponto E, o momento seria igual ao valor da reação ME, 21,11, e está tracionando do lado de fora, né? Então, 21,11. Nesse caso aqui eu tenho a carga distribuída,
Então eu tenho que acrescentar a parábola da carga distribuída, né? No caso seria aí o QL ao quadrado sobre 8. 5 vezes 3 ao quadrado dividido por 8. Que dá 5,62. Esse diagrama deve ficar alguma coisa parecida com isso, né? Assim, né? Antes de finalizar aqui, eu usei o momento de 1,39, né? Vamos ver se o valor seria esse mesmo, né? Se eu usasse as reações para calcular. Deixa eu verificar aqui pela esquerda. Eu teria momento no ponto D, seria VA vezes 5, 4,28 vezes 5, e menos 10 vezes 2, né? 1,4. 1,4 para 1,39 é a mesma coisa, né? Vamos brigar por causa de 0,01. Então, diria que meu cálculo está verificado aqui 3 vezes, né? Então é isso. Dada a estrutura, calcular as reações de apoio e traçar os diagramas. Estão aqui as reações, estão aqui os diagramas. Beleza aí, né?